E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari Búzios é minha arte. E o Brito? Romero Brito? Minha vida acabou. É de rua? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Bom, gente, eu tô gravando esse episódio no dia 4 de abril para ir ao ar amanhã, no dia 5. E como vocês já sabem, a gente está no meio de uma pandemia de coronavírus. Então, não tem muita coisa acontecendo no mundo além disso. A gente tem sim algumas notícias, mas não é muita coisa. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter a nossa coluna aberta. No episódio anterior a gente também não teve. Isso não significa que a coluna aberta vai acabar. Não, a gente vai continuar com ela. Só que nesses 2 últimos episódios a gente não conseguiu realmente trazer alguém para poder participar. Mas ela continua. Assim que a gente tiver algum convidado, algum tema que a gente acha interessante alguém abordar aqui, a gente volta com ela. Bom, recado dado, bora lá para as notícias. Notícias internacionais. Justin! I don't speak English. I don't speak Portuguese. Justin. 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 Coronavirus! Coronavirus! O novo coronavírus fez, de forma indireta, mais uma vítima. Desta vez, uma obra de arte. Uma pintura do artista Vincent van Gogh foi roubada do museu holandês Singer-Laren. A instituição estava fechada desde o dia 12, devido à pandemia de Covid-19. Dia 12 de março. Bom, não se sabe se foram ladrão ou ladrões. Eles entraram durante a madrugada do dia 29 de março para segunda, dia 30, mais ou menos no horário de 3h15 da madrugada. O alarme disparou, mas a polícia chegou ao local e encontrou a porta de vidro quebrada, mas o pessoal já tinha saído. E a obra nem pertencia ao Museu Singer-Laren. Na verdade, ela pertencia ao Museu Groninger, que tinha essa pintura como a única pintura de Van Gogh. O nome da pintura é O Jardim Paroquial de Nuenen, na primavera de 1884. A obra mostra uma pessoa no meio de um jardim arborizado com a torre de uma igreja ao fundo. Esse quadro fazia parte da exposição Espelho da Alma, que foi inaugurado no dia 14 de janeiro e deveria durar até o dia 10 de maio. Mas agora o museu está fechado por conta da pandemia e a previsão de reabertura, por enquanto, é o dia 1º de junho. Próxima notícia. Coronavirus! Coronavirus! O Museu de Arte Moderna de São Francisco é a mais recente instituição artística a buscar a redução de suas despesas através da redução de sua força de trabalho. O presidente do museu disse que eram necessárias demissões para garantir a viabilidade a longo prazo do museu. A instituição ficará fechada até julho e está se preparando para uma perda de 8 milhões de dólares. Então, para aliviar as dificuldades financeiras, o museu vai reduzir a carga de trabalho de mais ou menos 200 funcionários e vai demitir cerca de 135 funcionários. E os salários da equipe de gerenciamento também serão reduzidos. E o museu também comunicou que os planos de saúde serão mantidos por 2 meses após essas licenças ou demissões. Entre as instituições nos Estados Unidos que também demitiram trabalhadores estão o Museu de Arte Contemporânea, em Los Angeles,
o Museu Hammer, da UCLA, o Museu de Arte de Cleveland, o Museu de Arte Contemporânea de Massachusetts e os museus Carnegie em Pittsburgh. É a corda sempre arrebentando pro lado do mais fraco, né? Agora a próxima notícia. Coronavirus! Coronavirus! Enquanto isso, na Alemanha, o Ministério da Cultura do país prometeu assistência financeira a instituições de arte que nesse momento estão enfrentando este período de incertezas. Berlim decretou que todas as instituições culturais da cidade permaneçam fechadas até pelo menos o dia 19 de abril. E ainda não está claro que tipo de pacote de apoio será fornecido aos trabalhadores da arte, embora a ministra tenha ressaltado que o governo tem em mente todas as preocupações do setor e que as levará em consideração no momento da elaboração da assistência financeira. A ministra ainda recomendou que o governo federal receba funcionários do setor artístico e cultural para conversas sobre medidas de ajuda. E afirmou que a cultura não é apenas um luxo que se entrega durante os bons tempos. E disse também que não irá decepcionar os artistas e as instituições culturais, que não vai deixá-los na mão. Agora a próxima notícia. Brasil. Vamos mostrar cultura pra esse povo? Vamos, faz um gritinho aí pra nós. Coronavirus! Coronavirus! E aqui a gente já começa com um novo corte de bolsas CAPES. Os novos critérios estabelecidos pela CAPES para a distribuição de bolsas de pós-graduação vão cortar benefícios mesmo de universidades e cursos considerados de excelência no país. A portaria foi divulgada pela CAPES na quarta-feira, dia 18 de março, e pegou de surpresa a comunidade acadêmica. O Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação disse que havia participado das discussões que levaram à elaboração de 3 portarias anteriores, mas que não tinha sido avisada que esse documento seria alterado. Pelas regras negociadas entre a CAPES e as entidades acadêmicas, ficava estabelecido que nenhum programa poderia perder mais de 10% do total de bolsas. Já o novo documento determina que cursos com nota igual a 3 no conceito CAPES estarão sujeitos a uma redução de até 50% nos benefícios. Para aqueles mais bem avaliados, os cortes ficarão limitados a 20%, que é o dobro do que tinha sido acertado anteriormente. E em nota, a CAPES diz que a nova portaria não implica em nenhum corte ou descontinuidade de pagamento das bolsas, mas que o órgão acelerou a convergência das diretrizes para privilegiar os cursos mais bem avaliados. Bom, não é isso que dizem as organizações acadêmicas, né? De acordo com os coordenadores de cursos de pós-graduação, os cortes podem estar escondidos na modalidade cota de empréstimo. Segundo esse dispositivo, os programas poderiam manter por 1 ano as bolsas que ultrapassassem a parte a qual teriam direito pelas novas regras. Um exemplo, se um curso que tem 10 alunos bolsistas teve a cota reduzida para 8, ele poderia ainda manter esse total de 10 benefícios até o final do atual ano letivo. Essas 2 bolsas a mais seriam consideradas emprestadas pela CAPES. Os coordenadores, no entanto, dizem que a CAPES considera como dispensadas as bolsas que ainda não foram atribuídas aos estudantes e que, com isso, elas aparecem como pertencentes à universidade, mas sem que possam ser utilizadas. Ou seja, foi feita uma espécie de manobra ali sem consultar, não é, as entidades envolvidas, para poder tentar cortar ainda mais as bolsas e, enfim, né, cortar mais os benefícios, os direitos dos estudantes. No momento em que a gente está enfrentando essa crise, enfrentando as consequências do coronavírus e que as pessoas estão precisando de mais assistência, cada vez mais assistência, a CAPES vai lá e resolve cortar bolsas dos estudantes, né? Bolsas essas que são a única fonte de renda de muitos estudantes. É complicado isso, né? Tem também aqui um link do manifesto conjunto das associações de arte. Várias associações acadêmicas escreveram seus manifestos e a Associação dos Pesquisadores de Arte, são várias associações, também escreveram seu manifesto. Bom, isso aconteceu no final de março e agora já no início de abril, o Ministério Público Federal entrou na Justiça para exigir que a CAPES suspenda essa portaria.
e a Procuradoria argumenta que o ato mudou de uma forma abrupta os processos de concessão em andamento e que há danos para projetos de pesquisas e também para inúmeros estudantes. A Folha de São Paulo revelou nessa semana que a própria CAPES admitiu o erro na distribuição das bolsas com o novo regramento e que resultou no corte de 6.000 bolsas. O órgão prometeu reativar esses benefícios nessa próxima semana. E de acordo com o Ministério Público, a nova portaria foi publicada de forma ilegal, inconstitucional e viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e do direito adquirido. E a Procuradoria cita diversos relatos de pesquisadores que ficaram sem bolsa após essa nova portaria. E o Ministério Público afirma que realmente essa é uma medida ilegal e que, aparentemente, o que aconteceu para isso ser tão abrupto, de repente, pegou todo mundo de surpresa, assim, as pessoas, né, as entidades não estavam esperando porque já havia sido combinado uma outra coisa anteriormente. Parece que teve aí uma certa reunião a portas fechadas do presidente da CAPES com assessores do Weintraub e aparentemente ele rolou essa conversa, esse acordo verbal e aí lançam essa portaria depois do nada, sem consultar ninguém. Essa bizarrice que é esse país, né? Enfim, vamos ver se eles vão voltar atrás. Agora a próxima notícia. Coronavirus! Coronavirus! O artista plástico Nelson Leiner, de 88 anos, morreu no sábado, dia 7 de março, em sua casa, no Rio de Janeiro, vítima de um infarte. Paulistano, ele morava na capital fluminense desde 1997. Pintor, desenhista, cenógrafo e professor, Leiner nasceu em 1932 e era filho da escultora Felícia Leiner e do empresário Isaí Leiner, que a ajudaram a fundar o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Em 1966, ele fundou o Grupo Rex, ao lado de Wesley Ducli, Carlos Fajardo, Geraldo de Barros, Federico Nesser e José Rezende. Em 67, foi premiado na 20ª Bienal de Tóquio com um trabalho que ironiza o sistema de arte. Vai ficar linkado no post do episódio um perfil do artista que foi publicado na edição 33 da Arte Brasileiros, para vocês lerem uma biografia um pouco mais completa dele. Próxima notícia. Coronavirus! Coronavirus! Faleceu também o desenhista Daniel Azulay. Azulay ficou conhecido no Brasil como desenhista e educador responsável pela criação da Turma do Lambe Lambe, um grupo de personagens infantis que protagonizou programas de TV e quadrinhos. Ele morreu aos 72 anos, no dia 27 de março, vítima do novo coronavírus. E, de acordo com a família, ele lutava contra uma leucemia quando contraiu o vírus. Nascido no Rio, no dia 30 de maio de 47, Azulay foi um desenhista autodidata que se formou em Direito pela Universidade Cândido Mendes em 69. E nessa mesma época ele começou a publicar suas primeiras histórias em quadrinhos e cartoons em revistas e jornais. E a sua maior invenção foi a Turma do Lambe Lambe, criada em 1975. Os personagens estrelaram um programa de televisão por 15 anos, com o artista sempre no comando, aproveitando para falar de arte e de desenho para o público infantil. Agora a próxima notícia. Coronavirus! Coronavirus! Bom, não é exatamente uma notícia, é um link do site canalcontemporâneo.arte.br com uma lista de locais e eventos que estão temporariamente fechados por conta da pandemia. Então tem uma lista de eventos, como por exemplo a 34ª Bienal de São Paulo, que foi adiada para o dia 3 de outubro, todos os eventos do Auditório Ibirapuera. Enfim, a gente vai deixar linkado o site para vocês conferirem a lista completa. Caso vocês tenham interesse ou estavam se programando para ir em algum evento, vocês podem conferir lá se esse evento já tem alguma nova data, enfim, como está a situação. Em decorrência dessa pandemia, a arte ela tem se mostrado para muitas pessoas como fundamental para manter a nossa sanidade. Esse é um momento que todo mundo, o pessoal fica gritando, falando que arte não serve para nada o ano todo, não sei o quê, que tem que cortar verba mesmo, né? Porque essa não serve para nada. Mas aí chega agora todo mundo no isolamento social, tá fazendo o quê? Tá lá na Netflix, não é? Assistindo filme, vendo série. Então, assim, a arte se mostrando necessária, né, na vida das pessoas.
Então, pensando nisso, alguns museus estão aí com uma programação virtual para poder as pessoas poderem visitar, né, enquanto elas não podem ir até os museus. Mais uma vez, eu vou deixar linkado para vocês verem quais são as instituições, mas tem, por exemplo, o MASP, o MAM, a Pinacoteca de São Paulo, várias instituições lá, cada uma com a sua programação, com atividades e coisas que você pode fazer ali nos seus sites. Fica aí como uma dica também para você nessa quarentena, né? E a gente encerra por aqui. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores, dá um like lá no Spotify, porque desse jeito você ajuda muito a gente a crescer, porque a gente consegue alcançar novas pessoas, atingir novos públicos. E você ajuda também espalhando a palavra do podcast, aproveitar esse momento de isolamento social, tá aí, ó. Podcast é mais uma ferramenta, algo que você pode, né, tá ali, tá presente no seu dia a dia para poder te livrar um pouco do tédio, do isolamento. Então, espalhe a palavra, recomende Não Pode Tocar. E se você gostou, tiver um comentário, alguma notícia, algo que você queira falar com a gente, qualquer coisa, um desabafo, fala com a gente. Pode mandar um e-mail pro nampodetocar@gmail.com, lembrando que o D de pod é mudo, ou pode falar com a gente também nas redes sociais. Tem o Twitter oficial do Tiwi, que é o @nampodetocar, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você também pode acessar o site notamanuscrita.com, porque lá, além de você encontrar os nossos episódios, você também encontra contos, crônicas e outras produções de arte dos nossos participantes. E hoje, antes de finalizar, eu tenho aqui um pequeno jabá para fazer. A Priscila Aires é uma artesã que produz bolsas, carteiras, mas que neste momento está produzindo também máscaras de tecido para proteção. As máscaras são 100% algodão com camada dupla de tecido, então tem uma boa qualidade. E além de vender, ela também está produzindo descartáveis para as pessoas em situação de rua. Então, se você tem interesse, vai lá no Instagram ou Facebook, @avaateliercraft. A gente vai deixar, claro, linkado no post. E por hoje é só. Se nada der muito errado, semana que vem a gente está aí com um novo episódio do Não Pode Tocar. Então, um abraço, tchau e fique em casa.